Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo, para o qual quero ler em Isaías capítulo 54, versículos 1 ao 5, onde diz: Regocíjate, ó estéril, la que no daba Canta, luz, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto, la que nunca e estuvo exclama, de tu parto, que nunca tiveste porque dores más de son parto, los hijos de porque la mais são os desamparada filhos da desolada los de la do que os da casada, ha dicho Jehová. diz o Senhor. Ensancha el sitio Amplia de o tu lugar da tienda, tua tenda, e as cortinas, e as cortinas das tuas habitações se sejam estendam. estendidas. Não seas escassa, Não alarga seja tus escasso, cuerdas, alonga as tuas enfuerza cordas tus e firma estacas, bem as tuas estacas, porque te extenderás porque a la mano transbordarás derecha a mão direita e a la mano izquierda, e a esquerda. e tu descendencia A heredará tua posteridade naciones, possuirá as e nações habitará las ciudades. e fará que sejam assoladas. habitadas as cidades assoladas. Não temas, Não pois temas, serás confundida. não serás E não envergonhada. te avergüences, porque não serás Não te afrentada, envergonhes, não sino serás que humilhada. te volverás Antes te sino que te esquecerás da olvidarás vergonha de la da tua vergüenza de tu mocidade juventud, e de la afrenta e não de te tu lembrarás mais viudez. do opróbrio da Não tua tendrás viuvez. más memória. Porque tu marido es Pois o tu teu hacedor. Criador é o teu marido, Jehová de los ejércitos o Senhor dos es exércitos su é o nombre, seu nome, e tu redentor, el santo o Santo de Israel é o teu Redentor. Dios de toda Ele será chamado Deus de toda a terra. llamado. Que Dios bendiga Que Deus abençoe nuestras almas nossas con almas com sua palavra e nos permita entenderla. entendê-la. Pueden tomar asiento, si Podem quieren, la sentar, queiram ter a bondade. El tema para esta ocasión O es tema para essa ocasião é: ensancha el sitio amplia o lugar de tu tienda da tua y no tenda seas e não seja escassa. escassa. La tienda A tenda es é la cabaña, a cabana, pues el pueblo hebreo pois moró o en povo hebreu cabañas morou em cabanas el desierto pelo deserto por 40 años. por 40 anos e También também Abraham, Abraão, Jacó, todos eles habitaram em cabanas. Os patriarcas também. Por isso é que Deus usa este termo aqui para falar ao povo hebreu. E também estabeleceu a festa das cabanas, onde, uma vez ao ano, no mês sétimo, se realiza e habitam em cabanas, em memória, em recordação dos 40 anos que habitaram em cabanas, ou seja, em tendas, casas de campanha, e no campo profético, essa festa das cabanas representa o reino milenial, no qual todos nós estaremos. Agora,
ensanche el sitio amplia o lugar de tu cabaña. de tua cabana. Cuando decimos Quando dizemos a una persona a uma pessoa que ensanche que su amplie sua casa, casa, es é que se le ha aumentado la que familia se aumentou a y necesita família tener e más necessita habitaciones ter mais quartos sus para hijos. seus filhos. Y ahora E agora, Dios le va Deus a dar muchos vai hijos dar muitos filhos a la que no tenía marido, a que não tinha marido, o a la que ou tenía marido a que tinha marido y e era estéril. era estéril. Y ahora E agora necesita necessita estender el sitio o de lugar su cabaña. de sua cabana. ¿Cómo hacemos Como fazemos en las familias nas famílias que cuando le va a llegar que un quando niño, vai chegar si no tienen suficiente uma criancinha, um bebezinho, lugar, se não tem suficiente já lugar, el esposo o comienza esposo já começa agrandar a aumentar su casa sua casa para el hijo, para o filho que virá, para que así tenga para que assim tenha um lugarzinho. Ahora, Agora, Deus diz, diz, el sitio de tu cabaña, amplie o lugar da tua cabana e não seja escassa. todo esto Tudo isso es un simbolismo é um simbolismo para el pueblo hebreo o povo hebreu y también e es também aplicado é aplicado à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aplicado à Igreja do Senhor Jesus Cristo, encontramos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo esteve tendo filhos e esteve sendo estendido o lugar da sua cabana. Ou seja, o lugar, a casa de Deus, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, foi se estendendo de era em era. Por exemplo, começou com os apóstolos e depois se estendeu aos gentios e em seguida continuou se estendeu à Europa, onde houve cinco eras e depois se estendeu à América do Norte. E vejam vocês, foi se estendendo o lugar de morada da Igreja do Senhor Jesus Cristo com seus filhos. E em cada era, o mensageiro com os ministros que Deus colocou ao seu lado, que são maravilhosos colaboradores desse mensageiro, trabalharam com ele, levaram a mensagem que Deus lhe deu e, ao levar a mensagem, apareceram os filhos e filhas de Deus, que estavam em diferentes cidades ou no campo, em bairros, vivendo no campo ou nas cidades e vieram a Cristo, o receberam como seu Salvador, lavaram seus pecados, o sangue de Cristo, e recebeu o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, e obtiveram um novo nascimento, e nasceram assim na casa de Deus, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, para este tempo final, se estende a tenda, ou seja, a cabana ou carpa, porque uma cabana, uma tenda é uma carpa. Se estende para onde? Vejam vocês, começou em Israel, passou, se estendeu para a Ásia Menor,
depois a Europa e depois a América do Norte. A América do Norte na 7ª etapa da Igreja Gentia e a Igreja está sendo construída por Cristo na forma de um monte, e esse monte tem o cume, o topo, que é a era da pedra angular. E agora, para onde se estenderá? A Igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, se estende, a Igreja de Jesus Cristo, para a América Latina e o Caribe. E aí é feito o chamado da grande voz de trombeta, correspondente ao último dia. Essa grande voz de trombeta que João escutou no capítulo 1, versículo 10 ao 11 de Apocalipse. E em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, onde a voz de Cristo como uma trombeta diz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E em seguida, em Apocalipse 22, versículo 6, são reveladas essas coisas por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque no anjo do Senhor Jesus Cristo é que Jesus Cristo, em Espírito Santo, estaria no último dia revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. A João as revelou o anjo do Senhor Jesus Cristo nessa forma simbólica, mas todos esses símbolos têm um significado. E para o último dia, as coisas que hão de acontecer neste tempo final, depois que transcorreram as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, serão reveladas à Igreja de Jesus Cristo por meio do anjo mensageiro de Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. Agora, vejamos Apocalipse 22, versículo 6, o que nos diz, e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E, com essa mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo, que vem da parte de Jesus Cristo, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, são chamados e juntados todos os filhos e filhas de Deus neste tempo final. E assim se realiza a obra do último dia na era da pedra angular. E agora, neste tempo final, passou Cristo em Espírito Santo da 7ª era da Igreja Gentia à era da pedra angular. E passou da América do Norte à América Latina e ao Caribe, para realizar a obra da era da pedra angular que corresponde aos latino-americanos e caribenhos. Assim como cada era produziu filhos e filhas de Deus para Cristo, e
se cumpriu cada era no território correspondente, nesse território onde se cumpriu cada era, e vieram os filhos e filhas de Deus, e cada era se estendeu, foi se estendendo e cobriu muitos lugares. Agora, como se sabia em cada era se haviam mais filhos e filhas de Deus? Levando a mensagem da era por todos os lugares. Se sabia se havia filhos e filhas de Deus nesses lugares. Não podiam ficar estancados, parados, porque tinham que realizar a obra correspondente à sua era. Deus realiza a sua obra em cada era. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, é quem opera e opera por meio daqueles que deixam ser usados. Se a pessoa não se deixa usar, pois Deus não o vai usar. A pessoa tem que estar rendida a Cristo e caminhar em frente, trabalhando em sua obra, para que assim todos os filhos e filhas de Deus que há em seu território sejam chamados e juntados no corpo místico de Jesus Cristo. Vejam, no livro de Atos, nos fala, nos diz da seguinte maneira no capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Agora vejam, na primeira ocasião em que São Pedro pregou, vejam o que aconteceu. No versículo 41 diz: os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Se Pedro não prega, pois não aparecem essas 3.000 pessoas. Isso foi no dia de Pentecoste. Em seguida, no capítulo 4 do livro de Atos, versículo 4, diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses a quase 5.000, ou seja, que foi aumentando. Vejam, em pouquinho tempo, vejam como foi crescendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, Deus enviou São Paulo aos gentios, depois de convertido Saulo de Tarso, e se tornou Paulo. E agora, no capítulo 13, versículo 48, vamos ver o que nos diz. Diz: os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Vejam que
van a creer todos aquellos crerão todos aqueles que estão ordenados para a vida eterna. E agora no capítulo 18, versículo 10, o versículo 9 em diante, versículo 9 em diante diz, do capítulo 18 do livro dos Atos. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, pois eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, porque tenho muito povo nesta cidade. Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Agora vejam como Deus tinha muito povo naquela cidade. E onde mais? Deus tem muito povo? Pois ele, na primeira era, tinha muito povo naquela cidade e em todas as cidades da Ásia Menor. Porque esse foi o território onde caiu a primeira era da igreja gentia. E agora, vejam vocês, Deus tem muito povo no território onde cai cada era. E agora, onde Deus tem muito povo, muitos escolhidos, na América Latina e o Caribe. E em todas as nações latino-americanas e caribenhas, e todas as cidades, e todas as comunidades, Deus tem muito povo. Portanto, levemos a mensagem, e quem é de Deus ouvirá a voz de Deus, e será acrescentado ao corpo místico de Cristo na etapa correspondente a este tempo, que é a etapa da era da pedra angular. Amplia o lugar da tua cabana. Agora vejam para onde Deus estendeu o corpo místico de Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Essa grande cabana, essa grande carpa. E agora, nós, como indivíduos, estendemos o lugar da nossa cabana, nós como ministros, e vocês como parte do corpo místico de Cristo, levando a mensagem. E até onde você chega com a mensagem, até aí você estendeu o lugar da sua cabana. E Deus tem muito povo aqui em Cartagena e em toda a costa, todo o litoral e em toda a República da Colômbia. E a única forma em que podem chegar ao corpo místico de Cristo e serem colocados na era da pedra angular é levando a mensagem a todas as pessoas. E em seguida, Deus operará com essa palavra diretamente lá na alma de cada pessoa. E quem é de Deus ouvirá a voz de Deus e será chamado e será colocado no corpo místico de Cristo na era da pedra angular. Assim que
estende, ensancha amplia el o lugar de tu cabaña, da tua cabana, ou seja, da tua tenda, e não sejas escassa. No seas, no estés limitada, Não estejas limitada, no trabajes con não limitaciones, trabalhes com limitações, sino mas trabaja trabalhe com abundância, em abundância. É melhor trabalhar de mais do que de menos. Sempre é melhor fazer mais na obra de Cristo do que fazer menos. Vejam, na parábola dos talentos, a uma pessoa deram certa quantidade de talentos. Quantos foi, Miguel? 5 talentos para um, a outros 2 talentos e a outro 1 talento. E quem recebeu 5 talentos trabalhou e ganhou 5 talentos mais. Quem recebeu 2 talentos trabalhou e ganhou 2 talentos mais. E quem recebeu 1 talento o escondeu e não trabalhou com ele. Se dedicou a trabalhar em seus próprios negócios, mas não trabalhou o talento que lhe foi dado. Em seguida, quando veio seu senhor a pedir conta, quem tinha recebido 5 talentos disse: 5 talentos me entregaste. Aqui tens os 5 talentos e 5 mais que ganhei. Em seguida veio quem recebeu, vejam, quem recebeu 5 talentos recebeu uma bênção grande e a multiplicou. E depois, quem recebeu 2 talentos veio e disse ao seu senhor: 2 talentos me destes. E aqui estão mais 2 talentos a mais que ganhei. E depois veio quem recebeu 1 talento e veio e disse ao seu senhor: aqui está o talento que me entregaste. O guardei bem guardado. Não usei em nada, porque tive medo, sabendo que tu eras uma pessoa de tal forma e, ao ter medo, disse: o escondi. Aqui está o que é teu. Seu senhor disse: mau servo e negligente servo. Tu sabias que eu era um homem duro e que ceifo onde não semeei. Te convinha ter dado meu talento aos banqueiros, para que eu, ao vir, o recebesse com lucros, com juros. Vejam, o Senhor não faz negócios para perder, mas para ganhar. E nos negócios do nosso Senhor, tudo é lucro, ganho para Cristo, nosso Salvador. Ele está ganhando almas. Vem? Isso é lucro, ganho para o reino de Deus. E Cristo não quer que nós tenhamos perdas, mas ganhos, lucros. Ao servo negligente disse que é negligente e ordena que o tomem amarrado de pés e mãos e o lancem às trevas de fora.
Agora vejam vocês como Deus trata os servos negligentes, que não trabalham com o que Deus deu para trabalhar. Em seguida, o talento que tinha sido dado àquele servo, disse Cristo, tomem o talento, esse talento, e deem ao que tem 5 talentos. Já quem tinha 5 talentos já tinha quantos? 10 talentos. E agora lhe foi dado um mais. E já tinha 11 talentos. Vejam, quem mais trabalha é ao que mais Deus dá para fazer. Ao que mais trabalha, ao que mais atua no reino de Deus, pois uma bênção que Deus vai dar. Vejam, foi dar essa bênção desse talento e disse, deem ao que tem mais. E dizem os outros servos, mas esse é quem tem mais. Ou seja, humanamente, pensando, devia dar ao que tinha menos, mas as coisas de Deus não são como nós pensamos. Vejam, ao que tem mais, Cristo disse que dessem esse talento. E ele disse, porque ao que tem, lhe será dado mais. E agora vejam vocês, esse recebeu esse talento adicional. E não podemos ser negligentes. Nunca. Porque o que Deus nos deu, se não usamos, Ele o dará a outra pessoa que dê bom uso. E o que tínhamos depois estará nas mãos de outra pessoa. Para os ministros, por exemplo, se não trabalhamos em todo o território onde Deus nos colocou, pois Deus pode dar a outro ministro a bênção de vir ao nosso território e trabalhar. E todas essas pessoas que Deus colocar nas mãos dessa pessoa, o outro ministro pode dizer, mas por que veio para cá este ministro? E agora vejo todas as pessoas que tem? Porque o ministro desse lugar, pois não trabalhou. E Deus não vai estar esperando que esse ministro, com toda a sua calma e preguiça, dê para frente esse lugar. Deus tem muito povo em toda a República da Colômbia. Portanto, há muito trabalho em toda a República da Colômbia e em todos os países latino-americanos e caribenhos. E o que desejamos é que Deus nos use como ministros e use vocês também como povo em todo o trabalho do corpo místico de Cristo neste tempo final, na era da pedra angular. Trabalhe cada um como indivíduo, levando a mensagem a folhetos. Cada ministro tenha suficientes folhetos para que sua congregação os distribua às pessoas e cada pessoa faça seu trabalho pessoal também. E
também puedan dar atividades públicas possam y fazer atividades públicas e distribuir literatura para todas as pessoas, porque Deus tem muito povo e somente fazendo que chegue a voz de Cristo, a voz de Deus correspondente a este tempo final, é que podem eles crerem, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, ouvir da palavra de Deus. Agora chegamos ao tempo mais importante de todos os tempos. Chegamos ao tempo da era da pedra angular. Esse é o cume, o topo da igreja do Senhor Jesus Cristo. É a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. É a era onde Cristo ressuscitará os mortos crentes de eras passadas e nós, os que vivemos, nos transformará. E quando isso acontecerá? Quando tiver se completado o número dos escolhidos de Deus no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E por isso nós trabalhamos na obra de Cristo, levando a mensagem para que se complete em breve o corpo místico de Cristo, para que entre até o último dos escolhidos de Deus e Cristo saia do trono de intercessão e reclame sua igreja. Tome o título de propriedade, o livro dos 7 selos e reclame todos os que ele redimiu com o seu sangue precioso. Vimos quando é que vamos ser transformados? Quando se completar o número do corpo místico de Jesus Cristo. E sabemos que é no último dia, que é o 7º milênio. Mas não sabemos o ano, mas sabemos que, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio, que é o último dia diante de Deus. Se deixarmos o calendário tal como está, o que se usa entre a maior parte dos povos gentios, chamado calendário cristão, encontramos que para algumas nações faltam uns 6 meses para terminar o 2º milênio e começar o 3º milênio de Cristo até aqui. Para outros, faltam mais dias, um ano com 6 meses, porque outros vêm desde outro ponto de vista, o calendário. Uns pensam que começou a se contar o tempo com o número 1, desde o nascimento de Jesus, e aí já se colocou o século 1, ano 1, e depois, e em seguida outros pensam que começou em 0. E quando se completou o tempo completo, já começou o número 1. Ou seja, o ano, ou melhor, o ano, que o ano número 1 para uns começou quando Jesus nasceu, para outros, quando Jesus já tinha um ano de idade. E por isso há uma diferença de um ano para algumas nações e pessoas. Por isso há nações que darão as boas-vindas ao próximo milênio
quando terminar em diciembre em 31, 31 de dezembro, el año 1900, o ano 1999. y le estarán dando la E bienvenida. estarão dando as boas-vindas ao próximo milênio. Otros Outros no le estarán dando la bienvenida não estarão al próximo dando milenio. as boas-vindas ao próximo milênio En esa fecha, sino nessa data, mas cuando termine quando el año 2000 terminar o ano 2000 y comience e el começar año o ano 2001, 2001. ahí le estarán Aí dando la estarão bienvenida dando as boas-vindas al próximo ao milenio. próximo milênio. Pero miren, si se Mas vejam, ponen a se colocarem a buscar os anos de atraso que o calendário tem, descubrirían que ya descobririam que hace tiempo já faz tempo que que começou el próximo o milenio. próximo milênio. Ahora, Agora, lo otro es, o outro si é, aplicamos se aplicarmos ao calendário los años os anos proféticos, proféticos, si el calendario se o calendário de Dios de Deus es el que vale é o que vale y vale más e vale que mais los calendarios humanos, do que os calendários humanos, los años os anos del calendario do profético calendário son profético são de de 360 días, 360 dias. e por isso, E por isso, na profecia de Daniel e na profecia de Apocalipse capítulo 11, encontramos que los 3 años os 3 anos e meio de los cuales dos quais nos habla el Apocalipsis nos fala o Apocalipse correspondem a a 1260. 1260 dias. Esos son Esses são 3 años 3 anos e meio, que que é a segunda parte da semana número 70. O ministério de Jesus corresponde à primeira parte da semana número 70, ou seja, 3 anos e meio. Agora vejam como foi regido o programa divino na primeira vinda de Cristo por esse calendário profético. E vejam, aqui em Apocalipse 11 também, e no livro do profeta Daniel também. Agora, podemos ver que, mesmo que o mundo esteja confundido quanto a quando se entrará no próximo milênio, a Igreja do Senhor Jesus Cristo não está confundida. Ela sabe que no próximo milênio, que é o terceiro milênio de Cristo até aqui, e sétimo milênio de Adão até aqui, esse é o último dia diante de Deus. E nesse último dia diante de Deus, é que Cristo disse que ressuscitará os crentes nele que partiram e, consequentemente, nos ressuscitará ou transformará nós, os que vivemos. Ressuscitará os mortos em Cristo em corpos eternos e nos transformará. Agora, tudo isso está esperando a que se complete o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora, Deus tem muito povo na América Latina e no Caribe. Quando todo mundo pensava que já não havia outra coisa no corpo místico de Cristo, vejam, faltava o mais importante, a era da pedra angular. E é realizada no meio de um povo simples, latino-americanos e caribenhos.
com um coração grande para crer em Deus e sua palavra. Portanto, estendam o lugar de sua cabana. Ampliem o lugar da sua cabana, levando a mensagem por todos os lugares. Porque Deus tem muito povo em Cartagena, em toda a costa, o litoral e em toda a República da Colômbia. E assim é em todos os povos latino-americanos e caribenhos. Deus já chamou muito povo, mas ainda falta mais. Falta mais povo. E a única forma de saber onde há é levando a mensagem por todo lugar. E então sabemos se há ou não há filhos de Deus, escolhidos de Deus, nesses lugares. Amplia o lugar da tua cabana e não sejas escassa. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E que em breve Cristo complete o número da sua igreja, dos seus escolhidos. E em breve Cristo ressuscite os mortos em Cristo e nos transforme, todos nós que vivemos. E depois dessa manifestação plena que ocorrerá e durará de 30 a 40 dias, nos leve com Ele à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho deste tema e de como estender, de como ampliar o lugar de nossa cabana. Que Deus os abençoe e os guarde. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim.